programa vai falar sobre o direito do idoso com um especialista no assunto. Ele é advogado especializado em direito da família, o doutor Ângelo Carboni. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde. Estou feliz de estar aqui. A gente está muito feliz em receber o senhor também. E você aí de casa, se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar a sua experiência com a gente, é muito fácil. Você pode participar através do nosso Facebook, que é o facebook.com/nosso PGM. Se preferir, pode utilizar o Instagram, pode enviar sua pergunta para mim, que eu passo para o doutor também, @JessicaNunes_6, @JessicaNunes_6, ou então você pode ligar e participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Ligue e participe com a gente também, vai ser muito bem-vindo. Doutor, o país está envelhecendo. Será que a gente está preparado para isso? Não é que ele está envelhecendo, é que está tendo mais tempo de vida as pessoas. A medicação, os tratamentos, a evolução da medicina está deixando a gente ter mais idade, isso é importante. E o importante é que a pessoa esteja idoso, mas que seja útil, é isso aí. Isso mesmo, mas infelizmente a gente sabe que ainda existem muitos maus tratos, sem dúvida. No caso dos idosos. E os casos de violência e abandono têm aumentado bastante, a gente se preocupa com isso também. Olha, o terrível de verdade é que a família, o que ela quer de verdade, ela começa a se cansar do idoso porque ele não só dá gasto. E eu vejo muito no escritório lá, eles tiram tudo que o idoso tem. Propriedades, imóveis, dinheiro. Então o idoso fica à mercê dessas pessoas e fica num canto da casa. E ele tem de trazer os direitos dele. Então a primeira coisa que o idoso tem de fazer, se ele começar a se sentir ameaçado, agressão verbal, agressão física de filho, de neta, é chamar a polícia, liga para o 190. Na mesma hora eles vão lá, conversam com o idoso, levam ele para a delegacia do idoso, se faz o inquérito e ele fica livre dessa situação. Perfeito. Então, o que a gente pode colocar na legislação? O que são os maus tratos? Nós temos verbal e nós temos físico, né? Sim. Então, eles começam a dizer que o coitado não serve para nada, que só dá despesa, aquela situação toda que você vê. Também a agressão é deixar você num canto, pega um canto de empregado, deixa você lá, tranca a porta, você só sai no dia que vai receber a aposentadoria para pegar o dinheiro do você. Tem uns que estão escravos, presos dentro de casa, desesperados. É muito ruim a situação. Eu tenho um caso no escritório lá que tiraram tudo que o idoso tinha, mas a justiça agora é tão fantástica que está repatriando tudo para ele. E vocês têm que entender o seguinte, olha, você tem às vezes aposentadoria, se não tiver aposentadoria nós vamos estudar no LOAS para você, sempre tem um dinheiro para você. Procura no site do Ministério Público, tá cheio de casa de repouso que recebe você pelo valor que você recebe da aposentadoria. E você fica lá numa boa, administrando suas coisas e dentro de um lugar que tem carinho, tem amor, tem afeto e tem o Ministério Público tomando conta de você. Bacana, doutor. Sabe de tudo, doutor Ângelo, hein, gente? Doutor, mas às vezes fica a dúvida, será que essa pessoa que cometeu esse ato, ela realmente vai pagar por aquilo? É claro que vai. E não é ato infracional, não, que eu vi aí. Não é crime mesmo. É apropriação indébita, é estelionato, é agressão, é tentativa de homicídio. Eu pego um cara desse e acabo com ele. Então, o que vocês têm de fazer? Olha, vai na delegacia do idoso. Se você não tem condição, chama o 90. Aqueles policiais militares são divinos. Leva você lá, você conta pro delegado o que está acontecendo. Se teu filho estiver te explorando, ele vai virar uma moça lá. Nunca mais ele vai fazer isso pra você. Se teu neto tá tomando o que você tem, ele vai ter que devolver tudo. E se ele não devolver, cana pra ele. E olha, se não tiver jeito, liga pra mim que eu dou um jeito. Ó, doutor Ângelo, é assim que eu gosto. Vamos resolver a situação. No caso, doutor Ângelo, citou os idosos normalmente que não contribuíram nada com a Previdência. Falou bem. Eles podem receber algum tipo de benefício ou outro benefício? LOAS, é um salário mínimo. Ajuda e a maravilha disso, vocês não sabem, não é só para idoso, não. Nasceu uma criança que é especial, uma gracinha lá, ela é especial. Já recebe o LOAS do Estado na hora. E a família pode manter. E o idoso, a mesma coisa. Não tenho nada, fiquei a vida inteira trabalhando assim em serviços sem registro, tem a condição do LOAS, com esse LOAS você pode entrar numa casa de repouso digna e você vai estar numa boa. Não fica dependendo de filho, não, você não precisa disso. Mas existe o caso que o idoso ele pode pedir uma pensão alimentícia, por exemplo, é evidente, ele assim? pode até escolher o filho para fazer essa pensão. Pelo Código Civil, os filhos são obrigados a dar alimentos para os pais. Então, se eles tiverem condição financeira, vai lá, conta para o juiz, é tudo de graça, você não vai gastar nada. Se você não tiver como ir
pede, liga lá pro Ministério Público, é facinho isso daqui, é muito fácil. E o juiz vai dar uma liminar e vai mandar bloquear do teu filho até 30% dos ganhos dele. Olha, se põe gente na cadeia por não pagar alimento para os filhos, é a mesma coisa no inverso. Se não pagar para o pai, o filho que vai para a cadeia. E você pode escolher o filho que tem mais condição financeira e que não quer ajudar e forçar ele a fazer. Isso leva 3 dias, é muito rápido. Não fica sofrendo não, cobra deles. Perfeito. E no caso de quem desvia dinheiro, usa o cartão de crédito do idoso, então, qual que é a pena para essa pessoa? Ele vai lá, vai contar para o delegado vai pegar, vai abrir um processo crime, ele vai verificar lá no banco quanto que a pessoa retirou, vai ter que devolver, vai responder por apropriação indébita, por estelionato e ainda com qualificadora porque ele se aproveitou do idoso e da condição do idoso. É muito sério isso daqui e normalmente a pessoa vai presa, mesmo se for filho. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde, a saúde do idoso, os direitos do idoso no quesito da saúde. Quais são as regras para retirar os medicamentos, fraldas geriátricas? Olha, nós temos duas situações. Primeiro, o idoso que tem plano de saúde. O que tem plano de saúde, ele quer ver, o plano de saúde quer ver ele pelas costas. Na hora que você chega a 59 anos, eles já querem dobrar o valor da prestação e daí pra frente eles querem que você vá embora. E vocês têm que levar em consideração que é só 1 ano que tem, aliás, 1 mês que tem, atrasou, perdeu. Então o que você tem de fazer? Você tem de rever teu plano de saúde e reduzir o valor da prestação ao nível que você possa pagar. Então pensa o seguinte, idoso, você está pagando, digamos, há 10 anos um plano de saúde. É evidente que eles cobraram muito mais, as taxas mensais foram um absurdo, eles pediram um dobra. Procura um advogado que vocês conheçam, procura um advogado que vocês tenham confiança. Ele vai entrar com uma ação contra o plano de saúde, vai reduzir o valor da pensão e vai pegar os 10 anos que eles cobraram a mais. Às vezes você vai pegar uns 30 ou 40 pau. Agora, você não tem plano de saúde. Você tem de exigir essa medicação toda que você falou da farmácia do povo. Então você vai no SUS, você vai no hospital, eles vão dar um relatório para você daquilo que precisa, você vai pegar isso tudo de graça, você não vai pagar nada. E o legal é que essa farmácia do povo é tão perfeita que ela manda a medicação, tuas fraldas geriátricas, tudo, em casa, você não precisa nem buscar. Só vai ter uma pessoa para levar a documentação se tiver algum problema que está faltando, mas é muito fácil. E outra coisa, você pega os documentos que você está precisando. Quando a pessoa entrega a medicação para você, você já dá a documentação para ela e leva lá. Então você não precisa fazer nada, é só exigir. E se teus filhos não estão fazendo isso, liga para o 190, chama a polícia, fala para o delegado que eles vão pôr teus filhos no eixo. Sabe o que eu acho bacana? Tudo isso que o doutor Ângelo está explicando, principalmente relacionado aos planos de saúde, você encontra na cartilha que ele preparou com todo amor e carinho, que normalmente a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar essas informações, a gente encontra tudo ali. E você pode também adquirir na verdade, a cartilha, as informações que estão nela, através do site www.seudireitonoplanodesaude.com.br. Eu vou repetir para você. É de graça, boa, doutor. É de graça, não paga nada. www.seudireitonoplanodesaude.com.br. Doutor, e os idosos doentes? Eles são obrigados a ir a algum órgão público retirar ou assinar algum documento? Olha, eu tive um caso igualzinho. Uma senhora idosa, ela estava com câncer, ela precisava fazer uma cirurgia assim séria. Ela foi no hospital, um hospital daqui da rede do SUS, e começaram a adiar a cirurgia. E a mulher estava desesperada, porque além de ter correr o risco de morrer, tinha a possibilidade de aumentar o câncer dela. E o pior de tudo é que ela tinha de ficar 3 dias sem comer, uma situação terrível para ficar a ponto. Aí chegava lá e aí me contaram, entrei com uma ação, o juiz mandou fazer na mesma hora a cirurgia, pediram desculpa e fizeram no mesmo instante. A gente não sabe, gente, se o hospital não está atendendo, porque os médicos estão passeando, tocaram o dedinho lá na frequência e sumiram com a medicação, desapareceram com toda a aparelhagem que tinha lá. A gente não sabe, só escuta pela televisão, né? Que aquilo lá, o SUS está um lixo, né? Então, na verdade, vocês não podem ficar refém disso. Então, você vai no hospital, está lá no teu dia, no teu horário para fazer a cirurgia, não tem, chama um 190. Quando chegar lá 3 PM grandão, bem forte, e levar o médico, levar o diretor clínico, e você para contar a história lá na delegacia da mulher, da delegacia do idoso, você vai ver como eles viram umas meninas, fazem a cirurgia e acaba o problema. Se nem assim conseguir, é uma liminar da justiça. Eu vi uma juíza ligar lá para o diretor do hospital e falar assim: ô meu, você vai fazer a cirurgia dessa senhora? Ah, não sei o quê. Bom, então me dá o teu nome que eu já vou te mandar um mandado de prisão.
os meninos funcionam, é uma maravilha. Eles têm condição, eles têm dinheiro, eles têm tudo. Não faz porque não quer. Gente, adorei. Isso mesmo, doutor. É gente como a gente, luta por nós, isso mesmo. Só uma dúvida, doutor. A partir de qual idade que é considerado realmente uma pessoa idosa? Começa idosa? nos 60 anos, vai 60, 70, 80 é o pleno. Então não é só na fila do idoso, porque eu fico pé da vida, quando a gente vai no ônibus lá, chega um idoso lá, tá de pé, tem um vagabundo lá sentado, olhando com aquela cara de retardado, ou uma mulher grávida. É só você começar a gritar lá. Ô meu, você não vai levantar, eu quero sentar. Ele pode falar, não tem cadeira para idoso. Não, está ocupado lá, você quer levantar? Olha, sem brincadeira, se o cara pegar e não levantar, ele vai tomar um pau daquela turma que está em volta de você. Isso é no trem, é no ônibus, tem respeito. E não pode fazer assim. Então exija. E mulher grávida, a mesma coisa. Mesmo se for um mês, você ficar de pé lá, você pode dar uma hemorragia no você. Exija teus direitos. Não dá bola. O importante é idoso. Passou de 60 anos, tem que ter respeito. Isso mesmo, doutor, dito e feito. E chegou a participação dos nossos telespectadores. Eu vou pedir para colocar na tela, por favor. Vamos ver o que nos espera. É a Tamara Brito, doutor, lá de Itajaí, Santa Catarina. É verdade que quem precisa de cuidador pode receber adicional de 25% na aposentadoria, doutor? Na verdade, o problema do cuidador, a gente fica preocupado. Vocês têm que pensar no seguinte, ó, você contrata um cuidador, mas depois ele vai entrar com uma ação trabalhista para você, dizendo que fez hora extra, fez o diabo. É muito difícil você conseguir esses 25%. Você vai conseguir esses 25% se vier uma declaração explícita do hospital dizendo que você necessita de um cuidador, mas 25% da tua aposentadoria não vai dar nunca para pagar um cuidador. O melhor de você é ir para uma casa de repouso. Estou falando para você, é muito barato. E vocês não acreditam. O valor que você ganha na aposentadoria paga a casa de repouso. E elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Lá você tem 6 alimentações por dia, tem tratamento, tem tudo. Agora você vai ver um cuidador da casa lá, os teus filhos lá, vão te pôr num canto, vai adiantar o quê? É mais um para comer lá? E onde eles vão ter para cuidar disso? Quem tem condição econômica não vai pedir para aposentadoria 25% a mais. Você tem que pensar em você. Eu vou falar para você, hein? A minha mãe está numa casa de repouso, ela tem toda a estrutura do mundo lá. E custa a mesma coisa que ela recebe da aposentadoria. Começa a pensar nisso, é importante. Perfeito. Doutor, e no caso daqueles idosos que eles não têm aquela lucidez, como que a gente age? Como que eles podem agir, os próximos? Normalmente o filho vai lá e faz uma interdição. Ele conta para o juiz que o pai ou a mãe não está bem. O juiz manda um oficial de justiça verificar, e é legal, esses oficiais de justiça são uma maravilha, eles vão lá, conversa com o idoso, vê tudo. Aí, depois disso, se faz um laudo, que é feito no IMESC, não paga um centavo. E com esse laudo aqui, já sai uma autorização para o filho tratar disso. Então ele vai tratar da aposentadoria, vai tratar dos recebimentos, vai fazer a prova que ele está vivo, vai buscar medicação, vai fazer tudo por você. O que eu estou preocupado de verdade é que é aquele filho safado que pega essa grana toda aí, não te devolve e deixa você num canto. Esse tem que chamar o 90 e arrumar uma cana para ele. Agora, os bons filhos, isso é uma maravilha. Se o filho tem condição de ter o pai do lado, tratar do pai, dar condições para ele de vida, isso é muito bom. Só Deus para ajudar, é muito legal. Perfeito, doutor. E chegou mais participação, eu vou pedir para a gente colocar na tela, vamos ver o que vem. Isso é uma pergunta, uma experiência. A Suzana Lima, de Marília, São Paulo. Minha mãe, doutor, tem 92 anos, gostaria de saber se tenho direito de me afastar do trabalho para tomar conta dela. Não dá, né? Claro que não pode, não tem nada a ver com isso. Ô menina, você faz o seguinte, ó. Você pede o LOAS para ela, que ela não deve ter. Se você não tiver condição econômica de tratar esse LOAS, vai ajudar e coloca numa casa de repouso ela e faz visita. O importante para você, filha, é dar um bem-estar para tua mãe. Agora, você não vai poder parar de trabalhar, senão 30% do povo brasileiro vai parar para tomar conta dos idosos e não tem condição nem estrutura para isso. Ele não tem nem dinheiro para pagar, quanto mais uma situação dela. Respondido. Vamos colocar então nossa próxima participação, que está chegando bastante. Pode colocar na tela, por favor. É a Aline Gonçalves, lá de Mariana, Minas Gerais, doutor. Tem uma vizinha que tem um cachorro que incomoda demais. E como moro com a minha avó, isso me irrita e prejudica a sua saúde também. Eu acho que é a saúde da mãe dela, né? Por favor, preciso de uma orientação. Olha, sem brincadeira, veio um caso para mim a semana passada de um gato. E é da Cláudia, que me trouxe aqui no programa. A Clau? A Claudiana? É da Claudiana, pergunta para ela. É gozada, ela está desesperada. É parecido aí. A vizinha tem uns gatos.
E os gatos de noite começam a brigar, aquelas brigas infernal, e eles vão lá e defecam lá no quintal dela. Eita. E a mãe dela não está dormindo mais, está doente, está desesperada numa situação parecida com essa aqui, e aí a vizinha não quer saber. Aí a Cláudia foi lá reclamar, ela falou que ia matar a Cláudia, jogou pedrada nela, xingou, aquelas coisas todas. Como você vai proceder? Tem de ir no Ministério Público ou na delegacia da AIA, vai abrir um BO. O BO vai virar inquérito. Aí você vai no juizado de pequenas causas, não precisa de advogado particular, não precisa nem pagar. Vai lá, conta o que está acontecendo, eles vão chamar a mulher lá, vão exigir que ela dá um jeito de guardar os gatos em casa, tá certo? E ao mesmo tempo, vai mandar ela pagar uma verba para você, para limpar todo aquele negócio, a sujeira, aquelas porcarias que os gatos fizeram. Ela, se ela quer ter gato, ela tem que tomar conta. De noite, ela tem que ter os gatos dentro de casa, tudo bonzinho, dormindo com ela lá. Se ela deixa fazer bagunça, terminou o direito dela. Agora, não vai reclamar para ela que você vai acabar que nem a Cláudia, capaz de vai apanhá-la. E aí vai ter outro processo. É super rápido. A Cláudia falou para mim isso a semana passada, acho que na sexta-feira. O juiz já marcou audiência para agora, para março. Então é muito rápido e tem o direito. Se for Marília, é mais rápido. Ainda aqueles juízes lá são fantásticos. Perfeito, doutor. Agora falando um pouquinho sobre lazer. A turma da terceira idade tem alguns direitos de meia entrada em cinema ou dependendo do caso, tá tudo, né? Um dia desse eu fui no teatro da PUC lá, só tem meia entrada. Sabe o que você faz? Você compra meia entrada. Na hora que pedir tua carteirinha de escola, você mostra a tua idade. Ó, tenho mais de 60 anos, acabou. Quero ver eles criar caso. Metade no cinema, metade. E tem muito lugar que teatro, é de graça. Show, eventos. É uma maravilha. E tenta ver se não paga também. Tem um número de pessoas também que eles recebem. Agora, o problema do idoso, ele tem que ter paciência. Ele pede, ele espera. Não é que nem o novo que sai correndo. A gente está mais tranquilo, pelo menos está aposentado, tem condição de esperar. Mas metade é sossegado. Se não tiver escrito lá metade para idoso, compra meia passagem, entra lá e fala que o Carbone mandou. Se não aceitarem, chama a polícia. Imagina a polícia na porta do teatro e eles fazendo isso. Eles vão entrar com você, vão dar pipoca e Coca-Cola e vão dar um abraço no vocês ainda, porque idoso merece. Isso aí, doutor, estou adorando essa entrevista. Eu gosto de pessoa direta, papo reto, isso mesmo. Doutor, quando a gente fala de transporte coletivo, quais são os direitos dos idosos em relação ao transporte coletivo? Tem que se cadastrar lá no metrô, tem que se cadastrar. Porque tem muito documento falso. Vai mostrar o documento, o cara não tem 60. É mentira lá. Então, ele vai lá, faz um cadastro no metrô, no trem, aquelas coisas todas, e não vai pagar, é de graça isso daí. Agora, quem tem dinheiro não vai pedir nada disso daí. Mas é obrigatório apresentar a carteira de identidade, por exemplo? Não, acho que a identidade, ele tem uma espécie de free pass para poder passar isso daqui. Então, ele tem que fazer. Ele vai lá na empresa de ônibus e pega uma autorização. Tem uns que aceitam ser mostrando, mas a maioria dos casos tem que ter um documento hábil que permite essa passagem. E o idoso tem condição, porque ele tem tempo, ele vai lá e faz. Vai lá no metrô, vai lá no guichê, pergunta, olha, como é que eu faço para obter isso de graça? Eles vão dar um número, um negócio lá para você e você vai ter. Doutor, eu achei interessante uma coisa, eu queria até saber se é verdade, que os idosos com renda inferior a 2 salários mínimos podem viajar de graça em ônibus interestaduais. Mas isso é assim, olha, nós temos 2 passagens de graça para cada ônibus, 2. Então, se o idoso chegar lá e precisar, já está completa as duas, aí você tem direito a pagar metade. Então tem mais 2 para 50%. Mas o importante de você, idoso, vai lá e fala que hora que tem horário aqui. E eles encaixam você numa de graça. Se não é agora das 8, é das 9. Se é das 9, é das 10. Ou vem amanhã. Você tem mais tranquilidade para isso. O que eu acho de verdade, tenha também um pouco de bom senso. Você vai ficar brigando. E eu não pagava metade, não. Você fala, não, eu vou esperar o próximo ônibus, aí eu vou de graça. E olha, é tudo igual. Se toma a turma tomar água, você também toma. Se tem algum negocinho para comer lá, você também come. Não tem história de não dar, fazer igual, não. Se não fizer, chama a polícia. Liga no teu celular. Perfeito, doutor. E vamos colocar então nossa próxima participação, que já chegou. Pode colocar na tela, por favor. Vamos ver o que vem por aí. É a Júlia Bravo, lá do Rio de Janeiro, doutor. Idoso também tem direito a praticar esporte? Olha, todas as academias, elas têm preferência para idoso. O desconto é muito maior. Essas academias caras que tem por aí, acho que dá 50% de desconto para o idoso. É só falar a tua idade de verdade lá e pedir que você vai ter. Agora, hoje tem umas academias que é muito barato. Então vale a pena fazer. Agora tem que tomar cuidado, que o medo da gente, de verdade, é que você faça um exercício ruim lá e você tenha problema com osteoporose, tenha um problema que quebra um osso. Então tem que fazer bastante, sabe, uma espécie de check-in.
Vai lá no SUS, lá, obriga eles a fazer. Se eles não fizerem os exames, você chama a polícia lá que eles vão fazer. E se você tiver condições, vai fazer todo dia. Porque, olha, é duro amarrar sapato, é duro agachar, é duro levantar. Mas se fizer exercício todo dia, você vai poder fazer isso numa boa. É muito importante. E, no máximo, você vai pagar metade. Se não conseguir, de graça. O negócio é conversar. Doutor, e eu estava vendo aqui no Facebook, chegou uma participação de uma telespectadora, que é a Raquel Antunes, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela fala assim: doutor, quero saber se eu com 62 anos, que trabalho por conta própria, posso pedir para me aposentar. Eu contribuí por pouco tempo, mas se eu puder, onde posso ir para requerer os meus direitos? A primeira coisa que você tem que fazer, você vai no INSS e você vai pedir o CNIS. Olha, CNIS. Eu vim aqui, eu quero o CNIS. CNIS é que nem um extrato bancário para você, que vem a tua vida inteira lá, como você recolheu os impostos lá, aquela parte toda previdenciária. Com base naquilo, você vai levar lá no INSS e vai pedir a aposentadoria. Eles vão analisar toda aquela documentação tua e vão dizer se você tem ou não tem condição. Agora, às vezes, gente, você foi registrado, está constando lá, só que a empresa não pagou nada. Então você vai ter depois de fazer prova disso daí. Ou a empresa fechou. Então o legal, com esse CNIS, você vai poder levantar. Se você não pagou a vida inteira, mas pagou uma parte, você está doente, é evidente que vai ter condição. Se não tiver, arruma um empreguinho por aí, trabalha mais um ano, a gente pede uma aposentadoria por doença, já juntando com aquela outra situação tua. Agora, eu entendo que 62 anos não é idosa, é idosa na lei. Você tem condição de trabalho, sim, e começa a pensar em recolher um pouco aqui, para daqui uns 5 anos você poder pegar uma aposentadoria plena e poder estar tranquila pelo resto da vida. Porque a tendência hoje é 95, 100 anos. A minha mãe tem 92. 92? É. Ah, bacana. Ô, doutor, já que a Raquel já envolveu esse assunto do trabalho, eu tenho uma pergunta. É proibida também a discriminação, principalmente por idade e fixação de limite máximo de idade na contratação dos empregados nos trabalhos, né, nas empresas? Nada, agora eles fazem de tudo para pegar idoso. Olha, é muito melhor. Por exemplo, lá no escritório, eu sou advogado. O idoso, ele entra nas filas para mim sem precisar, né? Ele tem preferência. Ele entra em qualquer lugar, ele não paga condução, é uma maravilha. Então eu tenho interesse muito maior, e as empresas também, de pegar o idoso, porque ele tem 60 anos, ele está pleno, de 60 a 70 anos, trabalha e não dá custo para o escritório, é muito mais em conta. Então todo mundo deve contratar pelo menos um idoso. As empresas têm uma cota de idosos para fazer, mas quem quer trabalhar, olha, vai lá e pede emprego, fala: eu sou idoso, eu tenho condição, eu posso ir no banco, eu posso fazer um monte de serviço. Você vai ver como você vai arrumar um emprego fácil. E eles estão tomando o lugar dos boys, dos meninos, porque eles têm muito mais preferência. Ó, sair na rua não paga, depois não paga condução. Se tiver interessado, é de graça. Você não paga nada, pô. E você vai ter o maior carinho. A gente vê que os idosos que trabalham aqui também, como são carinhosos. Verdade. É uma maravilha, eles agradecem a gente por dar essa possibilidade para eles. Isso não tem preço. Mas só Deus para pagar. Caso tiver uma discriminação, a pessoa também pode correr atrás. Chama 190, vai chegar 190, aqui, chega aqueles PM altão, aqueles negrão de 2 metros lindos, sabe? Eles chegam assim, olha, vou contar para vocês, fica fantástico. Eu não quero nem pensar o que vai acontecer com um sujeito que não está dando prioridade para o idoso. Perfeito. Doutor, é verdade que o primeiro critério de desempate para concurso público é a idade também? Exatamente, é a idade. Nós temos preferência para idoso, porque, poxa vida, é uma vida inteira de trabalho, né? Então ele já verifica direto e já dá. E outra coisa, tem muita gente também que está perto da colocação, que dá preferência. A própria pessoa permite que o idoso vá. Porque, pô, a gente já está no fim da vida da gente. Será que não é possível ter uma melhor condição de vida? Verdade, doutor. Enquanto eu estou vendo aqui que já chegou outra participação no Facebook, mas antes disso já tinha chegado no telefone, eu vou pedir para colocar da tela, por favor, e depois eu leio a nossa participação do Facebook. Pode colocar primeiro essa, que é da Maria de Fátima, lá de Goiânia. Me acompanha. Olha, essa pergunta é de vida, é de vida. Tenho 64 anos e penso em voltar a estudar, fazer uma faculdade. Teria algum desconto, doutor? Olha, eu tenho aluno com 70 anos, que se formou com 75, agora tem um aluno de 90 anos que vai se formar com 95 e está forte lá. É muito mais barato, tem faculdade que é de graça. Normalmente é 1/3 do valor. E se você passar no vestibular dele e for conversar com o diretor, você não vai pagar. Estou falando para vocês porque eles têm um monte de vaga para esse tipo de situação. E o idoso que quer estudar,
legal, tranquilo. Se for aqui de São Paulo e se for direito, vai lá no escritório que eu estou cheio de livro para emprestar para vocês. E é muito fácil. As faculdades estão pedindo. Tem faculdade que tem uma sala só para idoso e praticamente é 10% do valor real da mensalidade. Perfeito. E ó, tem uma participação aqui da Thalita Carlos. Ela escreveu o seguinte, doutor, pra gente no facebook.com/nosso-pgm. Ela fala lá de Campo Grande, Mato Grosso. A Thalita contou, boa tarde, Thalita. Meu pai passou por uma situação sobre viajar de graça. A empresa alegou não ter mais vagas por pelo menos 1 ano. Ele teve que pagar a passagem de volta inteirinha. O que ele poderia ter feito? Ele tem 65 anos. A Thalita contou o caso para a gente. Thalita, pega teu pai, vai no Juizado de Pequenas Causas, entra com uma ação contra a empresa. A competência, ou seja, o lugar que você vai entrar é onde teu pai mora. Você vai mostrar o recibo, vai pedir a devolução desse dinheiro em dobro. E ainda o juiz é capaz de penalizar essa empresa com uma multa. Mas faz isso logo, o prazo é 2 anos. Então pega o recibo do pagamento, vai na Juizado de Pequenas Causas, verbaliza para eles, vão tomar termo lá, vão chamar o dono da empresa e vão fazer devolver o dinheiro pro teu pai. Mas não esquece de pedir em dobro, tá? E fala também que teu pai foi humilhado, perdeu tempo, aproveita e pede um dano moral. Quem sabe dá pra pegar uns 2 pau a mais para você aí, além do ingresso, né, que você pagou devido. Perfeito, doutor. Certo. Resposta dada a Thalita, vamos à nossa próxima participação. Chegou uma agora pelo telefone, é do José Afonso, lá de Minas Gerais, doutor. Ele falou assim que aposentou com um salário mínimo, mas ele quer saber se ele tem direito também a aumento. Você falou bem, eles estão fazendo um cálculo tudo errado lá, sabe? Eles querem pagar menos. E eles acham que a gente é lixo. Você vai lá para pedir aposentadoria, fica olhando, parece que eles são donos daquilo lá. Os caras são empregadinho que nem a gente. E eles querem pagar o mínimo para você. Você tem de ir num contador e fazer a verificação pelo CNIS. Aquilo que eu te contei, o CNIS, é a vida de você que você tem lá. E vai verificar certinho como é que você pagou aquele período. Sabe o que deve estar acontecendo para você pegar só um salário mínimo? Muita empresa que você está registrada na carteira não está constando lá no CNIS. Aí você tem que pegar a carteira tua, ir na empresa, fazer o registro lá direitinho e aumentar esse valor que você tem para receber. Além disso, você pode entrar com uma ação também para rever essa pensão. É tudo de graça. Não paga nada. Aqui em São Paulo, é aqui na Avenida Paulista, no Juizado de Pequenas Causas Federal. Entra com uma ação, diz que aquele valor é pequeno, a juíza vai levantar a tua vida inteira e vai elevar o valor. O bacana é que você vai pegar a diferença que não te pagaram desde o começo da aposentadoria até agora. Mas não deixa de exigir seus direitos, porque isso prescreve em 5 anos. 5 anos passa. Então vamos imaginar que você tem direito a 10. Você já passou 5, você já perdeu 5 anos. Então, nada difícil. Vai à luta. E se não tiver jeito, pede pro teu filho que ele vai lá, ele faz tudo, você assina e vai receber. Ó, doutor, o Facebook tá bombando aqui, tá? Só para avisar. A gente tem a participação do Robson dos Santos, lá de Sergipe. Ele falou assim, que hoje em dia a população está ficando muito idosa e temos que respeitar, e diz que está adorando o programa, todos os esclarecimentos. Eu já vou abrir aqui a próxima página, tem uma perguntinha que chegou da Ivanete Fernandes. Na verdade, ela comenta uma situação da vida dela. Boa tarde. Meu pai tem 80 anos. A Ivanete falou assim, meu pai tem 80 anos e ele fica com uma mulher que é usuária de drogas. Oh, meu Deus. E meu pai é cadeirante. E a mulher, acredite ou não, já até chamei a polícia, mas nada deu certo. Se ela é usuária de drogas, vai lá, conversa com o delegado. Vão dar um flagrante nela de entorpecente, porque ela tem droga portando junto, já põe ela na cadeia, acaba o problema. Esse negócio ela é doente, não, né? Agora, teu pai, se ele é cadeirante e está entrando numa fria dessa, o melhor é interditar ele e colocar ele numa casa de repouso, nem que for de graça. Procura no Ministério Público, tem aquelas de graça. Porque não dá para ficar com uma vagabunda dessa em casa aqui, trazendo problema, e no final ela vai acabar matando ele, é muito ruim, não é legal. E a gente não vai poder fazer nada quando teu pai morrer. Faça alguma coisa enquanto ele está vivo. Doutor, lembra que o senhor explicou para a Raquel lá de Belo Horizonte sobre o CNIS? Sim. Ela respondeu aqui pra gente que ano passado ela foi até a Previdência, eles fizeram um levantamento. Enviaram para ela uma correspondência dizendo que ela não tinha direito. Tem alguma diferença de cálculos por esse CNIS? Não, tá errado o que eles estão fazendo. Isso daí é que você fez um pedido para eles, negaram.
aí você devia ter recorrido. Mas de qualquer forma, você tem que pedir o CNIS. O CNIS é como um extrato bancário. Lá, você vai pegar aquele extrato e vai comparar com a tua carteira profissional. Se tudo que tiver registrado aqui, você vai saber quanto é o tempo que você tem de recolhimento e o direito para você poder fazer a aposentadoria. Sem essa documentação, não tem como fazer. O que você fez errado. Você entrou com a representação primeiro e foi indeferido. O que você tem de fazer? Tem de pegar todos que estão na tua carteira e obrigar a ficar declarado no CNIS. Se as empresas não declararam, você vai na empresa, força eles a acertar essa documentação e você vai se aposentar com valor legal. Perfeito. Resposta dada, gente. Nosso tempo está acabando, então a gente vai colocar a última perguntinha de outro telespectador. É verdade, todo mundo está querendo participar. Pode colocar na tela, por favor. Vamos ver a participação. É da Giovana Bicudo, de Niterói, Rio de Janeiro. Idoso, doutor, tem isenção de impostos na compra de um carro? Olha, só se ele tiver problema, assim, se ele tiver um problema sério, teve um câncer, tem um problema lá, então ele tem, sim, esse tipo de coisa. Mas só se ele tiver uma doença, assim, não, normal, ele não vai ter, não. Ele vai ganhar e vai comprar como qualquer um e vai poder pagar. Mas, de qualquer forma, se tiver alguma sequela, alguma situação dessa, você vai poder ter um carro adaptado, vai poder ter um desconto de 30%, vai ter um monte de coisa de benefício. Procura direitinho lá, verifica os direitos do teu pai, mas primeiro vamos saber quais são os problemas dele. Idade não é doença, tá? Perfeito. Gente, eu peço desculpa porque, ó, nosso tempo acabou. Tá chegando um monte de pergunta aqui no nosso Facebook. A Catarina, nossa produtora, já falou também que o telefone tá bombando. Então, o senhor vai ter que voltar aqui, doutor Ângelo. Vai ser um prazer. Vai ter que voltar aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas. Viu como tá fazendo sucesso? O senhor é gente que nem a gente, fala a nossa língua, a gente tem super bem. Muito obrigada pela sua participação. Volte ao nosso programa quando o senhor quiser. Estou muito feliz, muito obrigado. E, ó, você pode anotar todos os contatos que eu vou passar agora do doutor Ângelo Carboni, o nosso advogado e especialista em direito da família. Anota aí os contatos. Eu vou começar pelo telefone, tá bom? O telefone de contato é o 0 operadora 11 3113 0033. Eu vou repetir para você anotar. 0 operadora 11 3113 0033. Tem o Twitter também que você pode participar através de lá. O Twitter é @Ângelo Carboni. Drângelo? Doutor Ângelo Carboni, é Drângelo então Carboni. DR, né? Porque Isso, doutor, DR Ângelo Carboni, DR Ângelo Carboni é o Twitter do doutor também. E se você quiser, ainda tem um e-mail que dá para você escrever pro doutor Ângelo. É carboneadvogado@uol.com.br. carboneadvogado@uol.com.br. Doutor, muito obrigada novamente. Volte quando o senhor quiser. Amei. Muito obrigado. Adorei a sua entrevista. Suas respostas foram demais. Suas explicações foram bárbaras. Muito obrigada, viu, doutor? A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eu vou, mas eu volto. Sai daí não.